YouTube do colégio, posteriormente, para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo, tá? Então, se alguém, por um acaso, souber que não consegui assistir, eu quero assistir novamente, fiquem à vontade para buscar lá no nosso YouTube, que vocês vão conseguir assistir essa transmissão novamente. Agradecendo a presença de todos, o tempo de todos, e aí com fé em dias melhores, que a pandemia vai passar, se Deus quiser nós estaremos vacinados e poderemos retomar essas viagens, essas oportunidades incríveis que aguardam tanto os nossos filhos quanto para a gente também, né? Se a gente também quer passear, quer descobrir coisas sobre os outros países. Eu vou admitindo as pessoas, Diogo aqui, vou olhando o chat, também acho que a Kate também tá, ela me ajuda no chat, e aí no final a gente faz aí um diálogo com os participantes que desejarem, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo e pela oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço, Vanessa. E como você falou, as pessoas terem, né, a confiança, a esperança de que sim, elas vão poder viajar e logo. Sim. E antes de eu entrar agora nessa reunião com vocês, eu estava dando uma entrevista num grande jornal de circulação nacional, junto com uma aluna nossa que está nos Estados Unidos, que chegou há umas 2 semanas. Ela, inclusive, está fazendo um programa de engenharia e ela acabou de tomar a 2ª dose da vacina, né? Então, ela já tomou as doses necessárias, ela vai voltar semana que vem para as aulas completamente presenciais na universidade. Então, está tendo essa mobilidade. Então, dando esperança aos alunos que estão ouvindo agora essa nossa apresentação de que vocês, sim, tenham esperança, porque quando vocês forem começar a fazer a faculdade, a perspectiva, e ela é muito grande, de que vocês, sim, poderão fazê-lo fora do Brasil, presencialmente. E caso vocês não possam começar presencialmente, né, Vanessa, vocês podem começar o programa online daqui do Brasil. Então, como a Vanessa comentou, isso aqui é uma conversa, principalmente, de como que a gente prepara os alunos aí do ARC, como a gente ajuda os alunos do Marista a se preparar para fazer faculdade fora do Brasil. Hoje, a IES representa oficialmente mais de 1.000 colleges e universities de 38 países. Sim, então a gente trabalha diretamente com esses países, entendendo muito a questão de carreira, de oportunidades após a formação, se há ou não visto de estudo e trabalho, mas como que a gente consegue ajudar você aí do ARC, que está agora no seu 9º ano, 1º, 2º, ou já está no 3º. O que você tem que fazer? Quais são os passos principais para que você consiga conquistar a tão sonhada vaga universitária? Então, é importante vocês lembrarem que, na grande maioria dos países, não se tem vestibular, não tem um teste único de admissão que faz com que você seja admitido numa universidade. E isso faz a diferença, principalmente, com o que a gente se prepara a vida inteira aqui no Brasil. Então, nesse momento, eu sei que a grande maioria de vocês está focado. Vou pegar essas matérias, vou me preparar para o vestibular, para o Enem, para uma USP, FUVEST, Unicamp, enfim. E esse vestibular, essa única prova vai decidir se sim ou não eu entro no curso que eu quero estar. E se, inclusive, esse curso é a única opção para mim. Porque no vestibular você entra num curso específico. E quando a gente trabalha com muitos países, a gente vê a realidade de sistemas educacionais que são diferentes. E essas entradas nesses sistemas educacionais também são diferentes a forma de qualificar o aluno para poder entrar numa universidade. Então, a primeira coisa que eu posso indicar para vocês, e isso eu sei que vocês estão sendo altamente bem amparados, é foquem no desenvolvimento das notas. Quando a gente começa o projeto de consultoria com os nossos alunos, a primeira coisa que a gente vai fazer é chegar para você
sentar com você e sua família e falar, já pediu o teu histórico? E pode ser o histórico mesmo que você tem do sistema, não precisa fazer tradução juramentada nesse momento, nem nada. É só o teu histórico do ARC, teu histórico acadêmico dos últimos 3 anos. Por quê? A gente vai transformar as suas notas em GPA, Grade Point Average, que é uma forma mais genérica e internacional que as universidades e colleges vão poder fazer uma leitura da sua performance acadêmica. Então, vai contar muito, pessoal, as notas de todo o teu ensino médio, muitas vezes até do 9º ano. Além disso, a gente precisa considerar que vocês vão ter a necessidade de ter o curso, de ter um nível da língua estrangeira mais alto, mas não coloca o fato de que, se você quiser estudar em inglês, por exemplo, no Japão, na Alemanha, na Áustria, em outros países, na Itália, na Espanha, que não são, que a língua doméstica não seja o inglês, que você não possa. Então, vocês aí no ARC, vocês têm a possibilidade de fazer as provas do Cambridge e serem nivelados através dessas provas. Essas provas podem ajudá-los, inclusive, a saber qual nível que você está hoje e quanto que você vai precisar lá na frente para admissão. Então, muito importante, nesse momento que vocês estão pensando, quero estudar numa faculdade fora, vou fazer o TOEFL, IELTS, PT, Duolingo, calma, não é necessário fazer essa prova agora. Porque a gente precisa fazer uma análise e o colégio, inclusive, vai indicar, de acordo com as provas do FCE ou alguma prova do Cambridge que vocês venham a fazer, como é que está o nível de vocês hoje? Desse nível que vocês têm, quanto que vocês precisam aumentar? Esse nível que você tem hoje já é o necessário para a admissão de alguma das universidades ou dos sistemas de ensino e países que você está pedindo? Então, a IES, junto com o ARC, ajuda você a fazer esse planejamento. Por quê? Importante. Investimento dessas provas. Então, para que você vai fazê-la agora, se talvez você precise fazê-la lá na frente? Outra coisa muito importante que vocês precisam lembrar é com relação a toda a questão de documentação, tradução. Gente, não precisa fazer isso agora. Inclusive porque o papel de vocês hoje é um único: estudar. As notas de vocês e a capacidade de aprendizado no momento em que está híbrido, que eu sei que é mais difícil vocês conseguirem se concentrar nas aulas e performar melhor, mas isso vai fazer toda a diferença lá na frente. É esse o único papel de vocês agora: ter melhores notas, porque as instituições vão avaliar vocês de acordo com as notas que vocês têm. E através das aplicações das universidades parceiras da IES, a gente inclusive consegue distinguir o esforço que vocês fazem, porque a gente sabe que o ARC é um colégio muito forte academicamente e que as médias de vocês comparadas a uma média de uma escola pública, por exemplo, é muito mais difícil de vocês atingirem as médias 7, 8, 9, qualquer nota que seja aí no ARC, do que numa escola pública, certo? Só que para quem está lendo isso de uma universidade fora do Brasil, não consegue fazer essa comparação. Mas a gente consegue, através dos nossos processos de aplicação das nossas universidades parceiras. Então, os alunos do ARC que vão aplicar conosco, a gente pode avisar a universidade: olha, essa nota do aluno, ele seria comparado a tanto, porque ele vem de um colégio muito forte academicamente. Isso é muito importante você saber. A partir do momento que a gente faz esse levantamento do perfil acadêmico com as notas ou com o nível da língua estrangeira, principalmente o inglês, aí a gente passa para um outro passo,
que áreas vocês gostariam de estudar? Que carreiras vocês gostariam ou têm uma inclinação maior? Lembrando, pessoal, hoje o mundo é de vocês. Qualquer carreira que vocês venham a trabalhar hoje, justamente pela questão da conectividade que nós vivemos, você tendo um computador, independente da carreira que você venha a fazer, você está conectado com o globo. E é por isso que a gente faz um direcionamento de entender as carreiras que vocês queiram, para podermos entender quais países podem potencializar essas carreiras, quais sistemas de ensino vocês podem se adequar melhor. Porque não estou falando de 2, 3 opções de países, eu estou falando de 38 opções, dependendo das carreiras. Ah, Diogo, mas eu posso fazer medicina fora? Sim, a gente tem parceria, inclusive já demos algumas palestras, parceria com grandes universidades que você pode fazer em inglês. Medicina, Itália, Espanha, Rússia, enfim, México. Então, tem muitas opções. Mas, para isso, vocês precisam de planejamento para saber exatamente o que a universidade vai pedir. Por isso que, de novo, eu vou bater na tecla hoje, mantenha o foco das suas notas. Tenha uma performance reforçada academicamente aí no colégio. Porque isso vai fazer grande diferença. Obviamente, junto com o nível de inglês. E também, vocês conseguirem entender um pouquinho quem vocês são. A partir do momento que vocês começam a fazer um trabalho interno de entender que se você gosta de XYZ matérias, e se você teve a oportunidade de já ter feito algum tipo de estágio ou ajudar os pais nas empresas ou no trabalho deles, ou até mesmo algum tipo de trabalho voluntário que vocês vieram a fazer. Isso é muito importante, porque as universidades querem alguém que contribua para a sua comunidade. E isso faz toda a diferença. Quando você começa a descobrir um pouquinho mais sobre o que você faz hoje, tem um impacto na tua comunidade, seja no teu condomínio, seja na escola, seja na sua igreja, seja em algum trabalho voluntário que você faça. Esse tipo de impacto também vai ser muito bem visto. Então, entra como as questões de atividades extracurriculares que a gente conversa muito. E a gente sabe que o ARC tem vários projetos, inclusive comunitários, em que vocês podem participar. Esses projetos comunitários e projetos que o ARC, inclusive, traz em parceria com a IES, por exemplo, a Maratona Criativa, pode despertar em vocês capacidades e habilidades que vocês não haviam pensado anteriormente. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha a idade de vocês, estava aí no meu primeiro ano do ensino médio, no meu primeiro ano do ensino médio, eu desenvolvi um projeto de voluntariado junto à escola que eu estudava. Esse projeto de voluntariado foi o primeiro da escola, se perdurou, ele dura até hoje, eu não vou falar para vocês a minha idade, mas vou falar que faz bastante tempo. E isso reverberou muito bem para eu entender que, naquela época, eu tinha algumas habilidades que eram natas em mim. E vocês têm muito acesso à informação. Então, quando você participa, por exemplo, de uma maratona criativa, você pode despertar habilidades de áreas das artes, de filming, de dublagem, ou nas áreas de organização, porque você vai ajudar o teu grupo a fazer o projeto e organizar o projeto, ou de alguns outros projetos que você venha a desenvolver junto com o ARC, e que, às vezes, nesse momento, justamente por conta da pandemia, não tem tantas opções. Mas todas essas oportunidades fazem com que vocês encontrem algumas habilidades em vocês que despertem em você
o gosto por fazer alguma coisa que de forma nata você faz. Então, são algumas coisas que eu falo para os alunos quando estão tomando decisões junto com suas famílias para estudarem fora, e essas são as principais. Foquem no estudo, desenvolvam as suas notas, porque você tendo uma performance acadêmica forte, vocês consideravelmente vão poder concorrer a vagas mais disputadas em universidades mais concorridas. Nível de inglês ou da língua, melhor. Vocês também estão mais à frente, mais próximos. E, novamente, vocês tendo uma experiência ou algum tipo de referência de áreas em que vocês já tiveram uma experiência ou deram uma estudada, ou através de uma das palestras que nós trazemos aqui sobre engenharia, medicina, enfim, em outros países, você vê que aquilo bate em você e toca. Assim, eu não me vejo fazendo isso. Eu acho que gosto dessa área. São coisas importantes para vocês considerarem. Lembrando, todo mundo na vida pode ter outras chances de descobrir o que é bom. Por isso que em alguns países a educação é um pouco mais holística, enquanto em outros a educação é um pouco mais determinada, assim como é aqui no Brasil. Você entra para fazer administração, você não pode descobrir o que você quer fazer na área de biomedicina. Então, dependendo do país, como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, você tem uma condição muito mais holística de determinar o que você quer fazer sem necessariamente ter escolhido uma área específica. Ou seja, eu posso aplicar para um programa de liberal arts, eu posso aplicar para um programa de 2 anos para entender que áreas eu quero mais focar para depois dar sequência da determinação do meu major, da minha área. Ou eu já tenho um pouco mais definido o que eu gosto de fazer e aí eu foco naquilo. Então, são algumas das decisões que vocês também têm que tomar ao escolherem estudar fora. Por isso que a gente ajuda, de novo, trabalhando com muitos sistemas de ensino, a gente consegue ajudar vocês, junto aos nossos testes de personalidade, a quais habilidades vocês desenvolvem melhor em tal sistema de ensino. E, obviamente, futuramente, dando sequência a que carreiras isso vai também seguir. Outra questão que eu falaria, pessoal, muito importante, questão de investimento, planejamento financeiro. E no Brasil são poucas as famílias que se planejam financeiramente para que possam mandar seus filhos estudarem fora. Não que não hajam oportunidades de bolsa, sim algumas oportunidades para aqueles alunos que estão preparados, mas, muito importante, essas oportunidades somente ocorrem quando você também está amparado de alguma forma financeira para conseguir aplicar para XYZ instituições. E eu não estou falando somente da questão do pagamento das universidades, mas em algumas vezes o país e seu processo de visto pede que vocês tenham XYZ lastro, que vocês apresentem que tem amparo financeiro. Então, isso é uma coisa muito importante no momento de conversar com as famílias, de como a gente pode orientar e antecipar isso para que lá na frente vocês tenham maiores formas de decisão em termos de todos os pilares para tomar uma decisão mais assertiva de quais universidades, quais países, quais cursos são melhores para você. A partir disso definido, aí sim, a gente faz uma busca detalhada, filtra e começa o processo de aplicação. Aí é mais questão de documentação, negociação. Quando a IES é parceira
da instituição, obviamente fica muito mais prático, mas a gente também trabalha com universidades não parceiras. E aí, sim, nesse momento de aplicação e de envio da documentação, aí sim que vocês vão precisar pedir o histórico escolar novamente atualizado para o ARC, e vocês mesmos vão mandar para a tradução juramentada. Né? Nós, da IES, temos os nossos tradutores juramentados parceiros, então a gente indica para vocês, mas vocês não têm que pedir nada para o ARC, não. O ARC vai dar o histórico em português e vocês vão, né, enviar para a tradução. Diogo, mas eu vou precisar de carta de recomendação? Vou precisar fazer alguma essay? Vou precisar... Depende. É possível que, dependendo da aplicação entre uma das nossas universidades parceiras, né, mais de 1.000 e poucas, e não é porque elas são parceiras que elas não são competitivas. Por exemplo, a IES representa universidades top 200, top 50, top 100 nos Estados Unidos, universidades top 20 no Canadá. Significa apenas que essas universidades confiam no processo de seleção e direcionamento da IES para que você conquiste a sua vaga de forma mais facilitada. Então, feita essa questão das documentações, aí sim que a gente define com você, olha, essa universidade pode não pedir, mas essa outra aqui, que talvez não seja uma parceira, vai pedir que você faça o processo. Então, vou colocar, Diogo, eu vou precisar pedir, por exemplo, para a Vanessa fazer as minhas aplicações ou indicação no Common App. Se forem universidades parceiras, que é o caso do Common App nos Estados Unidos, muito dificilmente você vai precisar abrir o Common App. A gente vai fazer pelo nosso processo da universidade. E aí é muito facilitado, porque eu preciso do seu passaporte, do teu histórico, em português do ARC, e você manda para a tradução juramentada e a aplicação confirmada. Basicamente é isso. Se forem universidades não parceiras, aí a gente tem que ver caso a caso. Ou o caso, enfim. A partir do momento que você tem a admissão confirmada, aí sim que vem as condições de bolsa. Você entende que a gente passou por um grande processo, por vários pilares, para a gente começar a falar a palavra bolsa? Então, a gente fez todo um planejamento, a gente fez todo um direcionamento para que você tivesse maior confirmação, estivesse mais preparado para que, se lá na frente houverem essas oportunidades de bolsa, aí sim você está pronto para ela. E quando você pode aplicar para a bolsa? Quando você tiver a admissão da universidade feita. Na grande maioria das vezes, tem alguns casos que são exceção, e também depende do país, mas que o processo de bolsa se dá somente depois que o aluno foi aceito na instituição. Então, isso é muito importante lembrar, que as bolsas, e na grande maioria elas são parciais, elas só vêm lá na frente, depois que você já foi admitido na instituição. Aí sim que começam esses processos. E aí dá-se sequência. A IES ajuda você e a sua família a fazer os pagamentos para essa universidade. Então, a gente ajuda você na transferência, inclusive porque a forma, né, que o Brasil tem hoje de fazer transferências internacionais, independente até de outros aplicativos que você faça, além de uma transferência bancária, são cobrados impostos, né, IOF, 6,38%. Então, a gente ajuda você e faz com que essa sua transferência seja muito mais facilitada e mais acessível financeiramente. Porque fazendo a transferência pela IES, na grande maioria das vezes, você não vai precisar pagar o IOF de 6,38% e sim de 1,01%. E aí, a gente orientar vocês individualmente, não são orientações gerais, são individuais, você, sua família, para que a gente possa
orientar vocês em relação a pré-embarque, documentação, rever documentação e acompanhar você nos primeiros passos aí da sua universidade. Eu acho que eu falei por cima o que seria interessante vocês terem como referência. Vanessa, se tiver alguma coisa que eu deixei de falar, por favor, me lembra, mas abro aí para pergunta. Que bom, foi muito esclarecedor, Diogo. Gostei bastante dos assuntos que você tocou. Já temos algumas perguntas no chat. Antes de eu entrar nas perguntas do chat, queria tirar uma dúvida minha. Se você poderia falar para a gente quais são os países que tradicionalmente os alunos vão para fazer os cursos mais assim procurados, como medicina, engenharia, as profissões que mais são procuradas, assim, as tradicionais, vamos dizer assim. Você tem algum país que consegue um valor de bolsa maior ou que tem um ensino melhor para alguma dessas profissões que você gostaria de mencionar, para o pessoal ter uma ideia, assim, de opções? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Para as áreas de STEM, Science, Technology, Engineering and Math, são as áreas mais concorridas, eu diria, e que, obviamente, os alunos acabam tendo um retorno do investimento maior depois por oportunidades de trabalho no país. Eu colocaria Canadá em número 1, Estados Unidos em número 2, principalmente, Vanessa, porque esses países eles não conseguem produzir a quantidade de futuros trabalhadores das áreas de STEM que os próprios países precisam. Então, qualquer área de Science, Technology, Engineering and Math vão precisar muito de internacionais lá. Então, por exemplo, essa aluna minha que eu estava comentando agora, ela acabou de falar para mim, Diogo, eu não vou terminar o meu programa agora, eu vou deixar uma matéria para eu fazer, porque eu poderia terminar a minha matéria agora no Summer, ela está nos Estados Unidos fazendo um programa de engenharia, porque eu vou entrar num programa de estágio. E isso já vai me levar para uma oportunidade de trabalho depois que eu me formar. Então, às vezes os alunos nos ligam tirando essas dúvidas e é importante que a gente tenha essas referências. Falando das áreas de biológicas e da saúde, qualquer aluno que venha a fazer um programa, por exemplo, de medicina, que é muito concorrido em qualquer lugar, e em alguns países os alunos precisam de provas específicas para a área, por exemplo, no Reino Unido, o aluno vai ter que fazer o MCAT. Na Itália, ele vai fazer o IMET ou alguma prova específica de alguma universidade que a gente tem parcerias. No México, ele já não tem nenhuma prova específica. Na Argentina, já é uma admissão um pouco mais facilitada, que a gente tem 2 escritórios na Argentina para isso. Na República Tcheca, ele tem uma prova. Na Bulgária, ele tem um processo de admissão um pouco mais facilitado, mas tem provas depois. Na Rússia, ele não vai ter provas de admissão, ele vai entrar diretamente em medicina, baseado somente no GPA e na nota do inglês, que ele vai fazer em inglês mesmo na Rússia. Então, depende muito do país. Numa Nova Zelândia, ele tem algumas oportunidades, mas ele precisa de pelo menos uns 2 anos para estar muito bem preparado. Então, essas áreas são áreas muito requeridas, mas eu poderia colocar para você que, Estados Unidos é sempre um país que muitos alunos querem ir, mas às vezes a gente esquece de outras oportunidades que têm crescido, como a Europa, que eu digo muito para alunos, não sei se os pais de vocês pensam assim, mas meu filho não vai fazer história, meu filho não vai fazer matemática, meu filho não vai fazer filosofia, física, porque são profissões aqui, são cursos aqui no Brasil que, em termos gerais, não são valorizados. E em alguns países da Europa, por exemplo, Áustria, que aí a gente tem um escritório lá na Áustria, e a gente manda vários alunos para fazer essas matérias, os alunos acabam trabalhando em projetos de pesquisa, entrando em pesquisa da própria universidade e tendo não só uma remuneração, mas um reconhecimento da carreira muito grande. Sim. Um outro exemplo
muito gigante, que aqui no Brasil, infelizmente, é desvalorizado, é a área da enfermagem. Então, por exemplo, a gente tem programas no Canadá que um enfermeiro no Canadá chega a ganhar num programa técnico, Vanessa, técnico. Ele não é nem formado em enfermagem, ele chega a ganhar mais do que um médico ganha aqui no Brasil. No Brasil. Só que é desconhecido. Então, é sempre bom a gente conversar e entender com a família, porque às vezes alguma carreira que aqui no Brasil é desvalorizada, fora, ela não somente é reconhecida, mas também valorizada. Valorizada. E aí também tem a possibilidade do aluno buscar a sua verdadeira vocação, não só pensando em ganho financeiro, mas pensando assim, no Brasil eu não vou ter ganhos com essa profissão, então não vou optar por ela. Mas aí eles têm o mundo aí para conquistar, então podem buscar um outro lugar para estar exercendo a profissão. Eu achei bacana que você mencionou a Argentina, eu tenho verificado aí um aumento de pessoas buscando medicina na Argentina, e inclusive aqui contar para as famílias que não sabem, porque nós convidamos também familiares de Fundamental 2, que no ensino médio do Arquidiocesano nós estamos oferecendo um curso estruturado de espanhol, no contraturno, sem nenhuma cobrança a mais na mensalidade, justamente para preparar os alunos não só para terem o domínio do idioma, mas para aproveitarem essas outras oportunidades que vêm aparecendo, que são bem interessantes também, né? E a Argentina aqui do lado, então a beleza, né? Fica pertinho de casa, dá para visitar bastante o aluno lá e ele vir para cá. Então é uma opção bem bacana em todos os sentidos, né? Eu vou, Diogo, ler algumas perguntas no chat. Se alguém quiser dialogar aqui com câmera e microfone aberto, fiquem à vontade para levantar a mãozinha no botãozinho aqui de cima, que tem um emoji e uma mãozinha, ou fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat. A Manuela perguntou sobre as atividades extracurriculares e voluntariados, se são importantes para todos os países ou se é mais Estados Unidos mesmo. Olha, Manuela, sendo bem transparente para você, as atividades extracurriculares, elas, na verdade, em alguns projetos de admissão que a gente tem, estão sendo muito desmistificados. Por exemplo, universidades parceiras da IES, sendo super transparente com você. A universidade não vai pedir para mim, como teu college counselor ou para a nossa equipe, exatamente quais as atividades extracurriculares você fez. O que você vai notar é, se você fizer uma aplicação de uma parceira nossa, tá? Mas o que você vai notar é a diferença quando você chegar na universidade e você ter pares, colegas, que vêm de um histórico de terem tido muita experiência para entender o que eles gostam de fazer. A atividade extracurricular não é só para você colocar num currículo. Ela vai de encontro a você entender um pouquinho mais de quem é a Manuela. E de você poder, dessas experiências, falar assim, eu fiz aquele projeto, me identifiquei. Fiz o outro, não gostei. Óbvio, se você for fazer uma aplicação, por exemplo, num Common App, num UCAS, isso vai contar. E principalmente se você quer universidades altamente competitivas, uma Ivy League, uma Top 50, isso é mandatório, é o mínimo que você pode esperar. Mas não necessariamente você precisa fazer pelo Common App, então a gente aplica facilitado, inclusive as nossas consultorias para as nossas universidades parceiras, que só nos Estados Unidos a gente tem mais de 300 universidades parceiras, é facilitado, você não precisa fazer pelo Common App. O teu nível de inglês vai ser talvez até igual ou menor do que tem no Common App. As tuas notas, na sua grande maioria, se você fizer pelo Common App, vai pedir um GPA 3.0, o mínimo de admissão das nossas parceiras no Common App vai ser 3.0 e para a gente vai ser 2.5. Então, só para te dar uma referência. Aí o Wesley perguntou, há bolsas para as escolas da IES? Sim, qual a porcentagem máxima? Ele até perguntou se chega a 100%. Isso é importante saber, né? Qual investimento, se tem aí como passar com uma bolsa de um alto
uma alta porcentagem para ajudar aí a conquistar esse sonho. Sim, Wesley, boa pergunta. É por isso que eu sempre falo. Lembra que eu comentei lá no início sobre todos os pilares, e quando eu comecei a falar de bolsa, depois de você ser admitido, na grande maioria, os nossos alunos recebem uma média de 10, 15, 20, 30%. A gente já chega a ter alunos algumas vezes com até 70% de bolsa. Mas o que é a bolsa? É justamente todas esses pilares que foram preenchidos, mas muito do teu entendimento como você construiu uma identificação de saber o que você é e o que você quer para você e quanto que você pode contribuir para aquela universidade. Sabe aquela certeza? E é isso que a universidade quer quando ela dá uma bolsa, porque ela vê que ela está adquirindo, né, um aluno que sabe o que quer e que vai poder contribuir para a instituição, independente do curso que ele venha fazer. E aí que vem a questão da bolsa. Se aquele aluno brilha os olhos da universidade. Existem bolsas 100%? Sim, mas você 100% também transparente com você que os nossos projetos para as nossas universidades parceiras não são focados em bolsa 100%. O que acontece, na realidade, é que a gente trabalha com países em que o custo é muito mais acessível. Exemplo, acabamos de assinar um contrato com uma universidade na Alemanha que o custo anual são 600 euros por ano para fazer engenharia numa das melhores universidades da Alemanha. As universidades parceiras da IES para aplicação para a Áustria, o aluno vai pagar 1.490 euros, independente se ele vai fazer de medicina a pedagogia. Então, isso é acessível. Então, não é uma bolsa, mas é um projeto de aplicação que talvez seja até melhor que a bolsa. É por isso que eu gosto bastante do trabalho da IES, porque ela busca entender o perfil da família e falar exatamente onde você vai conseguir se encaixar com aquele valor que você tem disponível, com a sua vocação de estudo. Eu acho que é bem completo, né, o trabalho que vocês fazem. Nós, no Arquidiocesano, fazemos um receptivo, a gente recepciona vocês, acolhe, explica o que é estudar fora, explica sobre os países, mas esse know-how realmente de juntar o que pode ser feito com o que deve ser feito, a IES faz muito bem. Então, muito obrigada, Diogo. E aqui o Pedro perguntou se tem algum tipo de restrição para quem pode aplicar para a Bolsa. A princípio não, né, Diogo? Todos podem solicitar, requisitar. Sim, a partir do momento, Pedro, que você for admitido na instituição, você pode aplicar para a Bolsa. Tem bolsas que são específicas para algum tipo de aluno. Exemplo, há uma bolsa que é só para aluno doméstico. Algumas bolsas que são para alunos internacionais. Algumas bolsas que são para áreas específicas. Por exemplo, alunos latinos ou alunos do Middle East. Então, dependendo da instituição, essas bolsas são específicas para aquele segmento, né, para aquela nacionalidade. Mas não, tendo essa possibilidade, pode aplicar. As bolsas esportivas também, Diogo, você também mexe com elas? Se uma pessoa for atleta no ar, que a gente tem bastante tradição de esportes, né? Tem bastante gente que treina desde pequeno. Também é uma possibilidade, não é, Diogo? Justamente. Há alguns alunos que buscam as bolsas esportivas, que são, na sua grande maioria, mais concentradas aí em Estados Unidos e Espanha. Poucos países da Europa oferecem essas bolsas. E essas bolsas, principalmente, é importante o aluno entender que ele não está ganhando uma bolsa, ele está fazendo uma troca. Uhum. Qual é essa troca? Ele tem que ser admitido academicamente. Então, ele tem que ter as notas, ele tem que ter o nível da língua, né, do inglês, e ele tem que ter o nível esportivo praticamente profissional para conseguir equiparar ao nível de alunos domésticos que também estão buscando aquelas mesmas bolsas e aqueles mesmos incentivos. Então, todo aluno... E é muito engraçado, Vanessa, a gente fala com alguns alunos e... Diogo, eu jogo futebol no final de semana com meus amigos. Posso concorrer a uma bolsa? Olha, dificilmente você vai conseguir comprovar um currículo esportivo,
principalmente, e a gente trabalha assim com isso em relação às aplicações de bolsas, das ligas dos Estados Unidos, que é NCAA, Division 1, 2 and 3, NAIA, ou alguma divisão de Community College, porque o aluno vai ter que comprovar que em XYZ esporte ele tem um background. Fazemos esse trabalho também, mas é muito importante o aluno entender que ele não vai ser admitido puramente por conta da condição desportiva dele, mas também porque ele compreende as questões de nota. A gente fez, inclusive, um evento com o Colégio Marista aqui de Curitiba, e no evento a gente teve um aluno que a gente levou para o evento, estava fazendo o projeto conosco, e ele era nadador, fazia natação, ele já tinha ganhado Maria Lenk aqui no Brasil, e ele queria aplicar para a mesma universidade que César Cielo. E a gente levou o diretor de admissões, sabendo que o Cielo estaria nesse evento, eu consegui trazer o diretor de admissões da universidade para o evento do César, e o diretor de admissões pediu uma carta de recomendação para o César. Nossa. E a gente conseguiu admitir o aluno com bolsa. Mas, assim, o aluno era um GPA 3.9, ele tinha o nível de inglês dele, o TOEFL dele era 102. E ele também foi admitido por conta do currículo esportivo que ele tinha. É um conjunto de fatores, né? Até aquela pergunta sobre atividades extracurriculares, a gente sempre fala que a universidade quer ver o quão interessante você é. Então, quanto mais diverso o seu universo, né, de vida e de trajetória, mais vai brilhar os olhos da universidade. Não importa se seja um voluntariado ou um esporte ou alguma outra coisa que você se envolve, desde que você tenha aí um propósito de vida, um engajamento, isso é muito importante, né, para as universidades. Tem uma pergunta sobre art schools. A aluna Lívia diz que assim, é difícil saber, porque as pessoas não costumam falar sobre esse tipo de curso, né, no exterior, e como que se monta um portfólio, o que é você tem alguma dica para ela começar a se preparar agora? Perfeito, olha, as questões de art schools, a gente trabalha fortemente, inclusive a gente tem muito orgulho de falar que a gente teve um aluno, o primeiro brasileiro admitido numa universidade top 3 em design mundial, que fica no Canadá. Essa escola ela é muito seletiva, e a gente não somente orientou e conseguiu ajudar o aluno em termos da preparação acadêmica dele, nível de inglês que ele precisava atingir, orientar a família para reforçar algum tipo de aula de preparatório, mas principalmente em contato direto com a instituição, nos indicando exatamente que tipo de portfólio ele teria que mostrar. Então, por exemplo, a gente já fez admissão de aluna, uma blogueira famosa que também queria fazer visual arts, mas em termos de acting. Então, ela queria fazer acting, performing arts. Que tipo de portfólio ela deveria mostrar para a instituição? Eu diria, inclusive, para você que tem interesse nesse tipo de área, que esteja já engajada num projeto como Maratona Criativa, que você vai poder colocar isso como currículo seu. Ele faz parte do portfólio, né? Você participar de uma Maratona Criativa em que você vai ou atuar, ou dirigir, ou produzir, ou editar. Então, assim, você vai participar de tudo isso e isso conta muito no seu currículo. Então, inclusive, são universidades que a gente tem parceria. Uma coisa que eu queria lembrar, Vanessa, a gente vai colocar ali, a Kate vai colocar um link de como se preparar para estudar numa universidade no exterior. Esse e-book que a gente fez para vocês dá uma referência para alguns países
para que vocês possam ter uma referência de quais tipos de preparação são importantes para cada país. Ótimo, obrigada, Diogo. Aqui tem uma pessoa que tem cidadania canadense, queria saber se vocês também fazem aplicações para quem é cidadão e ajuda, porque como tem o tuition é diferente, né, para quem é cidadão do país. Vocês fazem também essa mediação? Fazemos essa mediação tanto para universidades parceiras ou não parceiras. E também entendendo se esse aluno, eu acho que é Thaís o nome da aluna. Isso. Para Thaís, se a tua aplicação vai ser para uma universidade ou vai ser para um college, a gente consegue te orientar em relação a isso, porque a gente tem parceria com muitas instituições lá no Canadá. No Canadá. E a Thaís também gostaria de saber se a IES tem parceria com a NYU e com a UF. Olha, UF, talvez ela esteja falando da Universidade da Flórida. A NYU, nem a UF, não somente a IES, mas ninguém tem no mundo inteiro. Nem meus amigos indianos que têm agência que mandam mais de 6 mil alunos por ano para os Estados Unidos têm parceria com a NYU. Mas só para você saber, Thaís, só semana passada a gente teve 2 aprovações na NYU em programas de medicina, pré-medicina, eu acho que foi pré-medicina e engenharia. Então tá. Tá quase acabando aqui, eu vou abrir a câmera para 2 pessoas que querem falar rapidamente para a gente seguir o horário aqui. O Luca gostaria de saber quais cursos mais indicados para fazer na Espanha, que ele tem cidadania, talvez seja mais fácil aí. E mais econômico, Olha, Lu, né? A gente trabalha com universidades na Espanha, tanto privadas quanto públicas. A Espanha é um país que cresceu muito nesses últimos anos, porque ela estava numa crise muito grande até 5 anos atrás, mas ela cresceu sua economia muito. Então, a parte de logística está sendo muito valorizada, parte de engenharia, comércio exterior, a parte de negócios em si na Espanha está sendo muito, muito valorizada. E a gente trabalha com universidades, por exemplo, na Espanha, que tem parceria com grandes empresas. Siemens, Tupperware, empresas globais que ajudam a colocar o aluno no mercado de trabalho, de forma muito direta mesmo. Então, vai mais do teu entendimento. Exemplo, né? A Espanha é um grande produtor de vinho, então essa questão de exportação e importação é muito grande na Espanha. São algumas das carreiras que a gente recebe um volume maior dos nossos alunos. E aqui outra pergunta é sobre ciências humanas. Você tem boas universidades na Europa e em Portugal, especificamente. Isso. Universidades Portugal, direito lá é incrível, né? O aluno pode convalidar o programa aqui no Brasil a partir do momento que você tiver 65% de admissão da sua nota do Enem, 65% da nota do Enem or above, você pode aplicar para as universidades públicas e privadas de Portugal. O aluno tem a concessão de visto de trabalho. Agora, eu diria também que, dependendo das ciências humanas, Itália é especial, assim, tem grandes programas na Itália. A gente vem trabalhando muito forte com Itália e Espanha para esses programas. E, obviamente, ciências humanas, se for a questão mais de pesquisa, oportunidades na Áustria que são incríveis também. Bacana. Perguntaram se vocês têm escritório em São Paulo. O Diogo, acho que fica baseado em Curitiba, né? Mas ele vem muito para São Paulo, ele viaja o mundo inteiro muito. Então, quando precisa, ele está aqui, né? E eles têm um atendimento muito eficaz por WhatsApp, por Teams. Então, a gente diminui um pouco essa distância, né? Pelos recursos tecnológicos. E a gente indica mesmo a IES por ser uma super parceira e ter vários tipos de planos que você, de repente, acha inacessível. Não é inacessível, o valor deles é muito acessível e
de uma qualidade muito alta, assim, é um serviço realmente incrível, tanto que a diretoria de ensino filtra esses parceiros com, assim, eles são escolhidos com muito cuidado porque eles estão representando a rede marista mesmo, né? Então, é o nome da escola, é o nome da rede, então a gente tem total confiança. A Kate deixou todos os contatos, né, deles, o e-book, o link para o e-book, para quem tiver interesse em ler sobre o assunto, vindo de uma fonte totalmente confiável, né? E vocês podem ter certeza que mesmo eles não estando aqui fisicamente o tempo todo, o atendimento é 100%, assim, podemos assinar embaixo em nome da rede. A Obrigado. Melissa gostaria de aparecer aqui e conversar um pouquinho. Melissa, você pode abrir sua câmera e o microfone para a gente finalizar com a sua pergunta? Sem problemas aqui. E aí? Pronto! Boa tarde, Melissa. Oi, Melissa! Oi! Então, eu queria saber uma coisa aqui. Uma pergunta. Quanto tempo a gente vai ficar no intercâmbio? Perfeito. Posso... Tipo, pode ser... Tipo, ficar um ano inteiro? 6 meses? Tipo, são os únicos dados que eu sei que do que a gente normalmente fica no intercâmbio, mas não sei quanto tempo fica, né? Tá. Melissa, você quer responder ela, Vanessa? Então, Melissa, assim, hoje a gente está falando de universidade no exterior, né? Então, quando a pessoa vai para fazer faculdade no exterior, depois que ela terminou todo o estudo lá no ARC, até o final do ensino médio, você pode ir para fazer o curso inteiro da universidade, né? Ficar lá, se o curso tiver 4 anos ou 3 anos, depende do que você vai querer estudar. Ou então você pode fazer por menos tempo. Eu mesma fiquei 1 ano na universidade nos Estados Unidos e voltei e terminei o curso aqui. Então vai depender do que você vai querer fazer. Normalmente o pessoal vai para fazer o curso inteiro. Lá no ARC a gente oferece também os intercâmbios de curto prazo. O que é isso? Eu vou nas férias fazer um intercâmbio para conhecer o país, para estudar no país. Aí eu fico 2 semanas ou 3 semanas. Aí a gente tem várias opções de destinos também. Esse ano não tem previsão de intercâmbio de curto prazo por conta da pandemia, mas a partir de janeiro de 2022 a previsão é que voltem esses intercâmbios, que aí você sente o gostinho, vai se apaixonar por estudar fora e aí já vai entrar no planejamento para a universidade no exterior, né? Então você tem essas opções de tempo que você vai ficar lá fora, vai depender do que a família quer mesmo, do que o aluno quer. Tá respondido? Sim. Então, quando tiver mais dúvida, eu levanto a mão de novo. Muito obrigada. Obrigada pela sua pergunta. Obrigado. Bom, deixa eu ver, acho que a gente terminou aqui as perguntas todas. Queria agradecer novamente a presença do Diogo, da Kate, de todos os participantes. Essa semana nós estamos aí oferecendo essas oportunidades de conversa com pessoas aí que estão nessa área de intercâmbio, especialmente para universidades, né? Amanhã nós vamos ter uma conversa com o pessoal do American Academy, que funcionam, eles têm um campus, um mini campus dentro da PUC Paraná. Então, é uma oportunidade de estudar simultaneamente na PUC Paraná, que é do Grupo Marista, e na Kent University, que é uma universidade de Ohio. E aí a gente tem os professores que ficam aqui baseados no Brasil, e aí a pessoa pode fazer alguns anos aqui, alguns anos lá em Ohio, tem toda uma dinâmica aí, várias opções de curso, inclusive medicina. Então a gente continua esse papo amanhã, sintam-se convidados e aguardo vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas. Diogo, Kate, pessoal, todos, muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Boa noite, Vanessa. A gravação vai estar no YouTube, né? Só para relembrar. Obrigado de novo, Vanessa, pelo convite. Obrigado a todos os alunos aí, famílias que estavam compartilhando com a gente. E, de novo, pessoal, vocês estão sendo super... Tchau. Obrigado, Melissa. Vocês estão sendo super bem amparados aí pelo ARC em termos acadêmicos. Então, nesse momento, a minha dica, se esforcem aí, mantenham as notas. E qualquer dúvida, conversem com a Vanessa, conversem com o pessoal da internacionalização, para que a gente possa conectar você aos nossos parceiros e fazer você realizar os seus sonhos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.
Tchau!